sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim aqui conversar com vocês para tirar uma dúvida que eu acho que surge de vez em quando, porque eu vejo isso nos comentários que vocês me deixam nos meus vídeos, principalmente nos vídeos em que eu mostro os livros que eu compro e coloco aqui na minha estante para ler. Então, eu gostaria de conversar hoje um pouquinho sobre que tipo de livro que eu leio quando eu leio sobre religião. O que eu quero dizer com isso, né? Ler sobre religião, tá? Bom, vocês que estão chegando aqui agora e não são inscritos no canal, eu vou pedir para que vocês já se inscrevam, dando esse voto de confiança. E se vocês gostarem do vídeo, então deem um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Eu acho que a maioria de vocês que me acompanham aqui já sabe, mas não custa dizer, que apesar de eu ser economista, ter trabalhado a vida inteira na área financeira, tenho especialização em finanças, eu gosto muito de ler sobre religião. Gosto tanto que eu acabei fazendo um mestrado em Ciências da Religião na PUC de São Paulo. E dentro desse mestrado eu escolhi um tema específico, que foi estudar um tema específico dentro da religião específica, que é a fé Bahá'í, né? E quando se estuda ciências da religião, pelo menos foi o que eu aprendi a ver a religião sob diversos pontos de vista. Então, sob o ponto de vista histórico, o sociológico, o antropológico, o psicológico. Então, são vários pontos de vista, o místico, né? Então são vários pontos de vista que você pode, sobre os quais você pode ver a religião ou as religiões em geral, e você pode estudar cada uma delas, né? Ou alguma coisa específica dentro de uma religião específica, que foi exatamente o que eu fiz, tá? Eu peguei um tema e estudei esse tema dentro daquela religião que eu escolhi. Mas é claro que quando você faz isso, você acaba tendo que aprender um pouco sobre essa religião, para poder entender, né, sobre o que é que você está falando. E aí eu fiz esse estudo, um estudo literário, tá vendo? Isso é outro ponto de vista sobre o qual você pode estudar a religião, sobre o ponto de vista literário. Então eu peguei um texto sagrado dessa religião que eu estudei, e fui estudar esse texto sob o ponto de vista literário. Eu tive que levantar fatos históricos, fatos sociológicos, alguns antropológicos, mas o meu estudo era literário. Tá? Eu estava estudando aquele texto sob o ponto de vista literário. Então, às vezes eu recebo alguns comentários de indicação de livros, inclusive, que aliás eu adoro, gente, adoro quando vocês indicam livro, adoro quando vocês conversam comigo, porque aliás esse canal não é para mim, esse canal é feito para vocês, para conversar com vocês, né? Então quando vocês me mandam sugestões, eu vejo que na maioria das vezes vocês estão falando de livros confessionais, tá? Então, o que são livros confessionais, certo? São livros que você pode pegar, abrir e estudar sob o ponto de vista de quem professa aquela religião. Então, quando você abre a Bíblia e você estuda a Bíblia, você utiliza a Bíblia na missa, nos cultos, né, tirando dali passagens e discutindo aquilo de maneira de dentro para fora, né, então, de maneira teológica, né? Então você está pegando aquele tema e estudando sob o ponto de vista teológico, quer dizer, você não está fazendo nenhum questionamento histórico, sociológico, ainda que haja, né? Muitas vezes há, mas o que eu estou querendo dizer é que são praticantes daquela religião que pegam o seu livro, geralmente o livro da sua religião, ou um livro de apoio à sua religião, tá? E utilizam aquilo dentro dos seus cultos, ou como vocês queiram chamar aí, dependendo da sua religião, tá? Um exemplo disso, obviamente, é a Bíblia, né? Então, assim, você tem a Bíblia que você pode ler, qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Eu abro a Bíblia às vezes e tiro dúvidas de livros como a Divina Comédia, que eu acabei falando aqui há pouco tempo sobre isso para vocês, né?
Aliás, tem um vídeo. Tudo que eu disser aqui, gente, eu vou deixar na descrição aí para vocês poderem acessar, tá bom? Então eu falei que eu abri a Bíblia para dar uma olhadinha lá sobre um assunto da Divina Comédia. Só que esse livro, ele é um livro confessional. Ele é um livro utilizado pelos cristãos, pelas pessoas que acreditam religiosamente, né, de maneira religiosa, sob o ponto de vista religioso, no que está escrito aqui. Tá? Então assim, eu tenho a Bíblia, eu leio, eu consulto, tá? Mas eu não sou um praticante desta religião, tá? Tanto que eu tenho uma Bíblia católica, né, que é usado pelos católicos, e eu também tenho uma Bíblia usada pelos protestantes, que é a King James, tá? Inclusive essa daqui está em inglês, certo? Uma Bíblia, né? Só que é sob outro ponto de vista. É o ponto de vista protestante, não mais católico dessa vez, tá? Então eu tenho as duas. Mas eu também tenho livros confessionais de outras religiões. Eu tenho, por exemplo, o Alcorão, tá? Eu tenho esse Alcorão aqui, que é um Alcorão escrito em árabe, tá vendo? Porque o Alcorão foi originalmente escrito em árabe. Esse livro que eu comprei na Turquia, quando eu fui viajar. Obviamente, eu não leio árabe, eu já tentei até aprender, viu, gente? Mas assim, é difícil, não é fácil não. Iria requerer uma dedicação muito grande da minha parte e naquele momento não se encaixava na minha vida e depois passou, né? Então, sim, eu tenho o Corão, claro, né? Como eu falei, não leio árabe, mas eu tenho uma versão em português, tanto digital quanto física, tá? A física não tá aqui. A maioria dos meus livros não estão sobre religião, não estão aqui, estão no Brasil guardados, tá? Então, o meu Alcorão em português físico está no Brasil, eu tenho a versão digital. Mas eu também tenho outros livros de outras religiões, eu tenho o Bhagavad Gita, aqui está escrito Bhagavad Gita, tá? Em sânscrito, então o livro é em sânscrito. Opa, peraí. Eu comprei esse livro quando eu fui para a Índia. Eu vou ler em sânscrito? Lógico que não, mas eu achei lindo, achei bonito, gosto de ter essa lembrança de que eu comprei esse livro lá, tá? Eu tenho também esse livro aqui, Imitação de Cristo, que também é um livro confessional. Ele é usado pelos cristãos para professar a sua fé, percebe? Esse aqui é um livro Bahá'í, tá vendo? Isso aqui se chama As Palavras Ocultas do Baha'u'lláh. Baha'u'lláh é o fundador da fé Bahá'í, é o profeta, né? Ele se autodeclarou profeta e fundou essa religião, Bahá'í, tá? Esse livro aqui, ele tem uma curiosidade que ele foi escrito metade em árabe, metade em persa. Esse aqui está em português, né? E outra curiosidade é que ele tem trechos muito curtos de estudo, né? Esse livro é um livro mesmo, ele não foi tirado de nenhum lugar, e os Bahá'ís utilizam esse livro para professar a sua fé, certo? Porque isso aqui são palavras sagradas, aqui, aliás, está escrito aqui, ó. São palavras sagradas de Deus reveladas por Baha'u'lláh, tá bom? Então é um livro, opa, caiu aqui, utilizado para professar a fé Bahá'í. Então os adeptos dessa religião usam isso daqui dessa maneira. Teologicamente, é isso que eu quero dizer. Então, quando você fala de teologia, você está olhando a religião, seja ela qual for, né? Ainda que o termo teologia se aplique para o cristianismo, né? Mas já há outras religiões também que se apropriaram do termo, mas é quando você está olhando a religião de dentro para fora. Como um adepto, você está estudando aquela religião, certo? Para tentar compreendê-la, para tentar praticá-la, para tentar cruzar aquelas informações com outras informações quaisquer, tá bom? Para desenvolver os pensamentos filosoficamente, certo? Então, assim, isso é uma coisa, tá? Eu gosto disso, porque quando você estuda uma religião ou lê sobre essa religião, você ter o livro confessional dessa religião, como por exemplo você ter a Bíblia, na minha opinião, né, e para mim, é importante eu entender o que essa religião diz, quais são os fundamentos dessa religião e no que
as pessoas que praticam essa religião acreditam, tá? Então esses são os livros confessionais. Dentro ainda dessa linha de livros confessionais, eu queria mostrar esse daqui. Olha. Eu conhecia o C.S. Lewis pelos livros e pelos estudos de literatura e também pelos livros de ficção dele, né? Ainda que eu não tenha lido, mas eu conheço. O Lucas Bittencourt me deu este livro aqui, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu já li e já fiz um vídeo sobre ele. E ali eu deixei o link, inclusive, para o canal e para as redes sociais aí do Lucas, tá? E agradeci muito, porque ele me introduziu a um C.S. Lewis que eu não conhecia, né? E não tinha interesse em ler, para dizer bem a verdade. Mas esses livros do C.S. Lewis são exemplos de livros de adeptos, né? Livros com discussões teológicas, tá? Ainda que não sejam livros utilizados para professar a religião cristã, né, da qual o C.S. Lewis era adepto ao anglicanismo, né? Eles são livros de discussões teológicas. Aqui ele vai ter uma discussão teológica a respeito do diabo, do pecado, da tentação, né, e alguns outros assuntos. Eu encontrei uma promoção com todos esses livros do C.S. Lewis, esses livros com discussões teológicas. Eu encontrei no supermercado aqui que chama Costco, e por menos da metade do preço. Eu tinha intenção de comprar em português para ficar todos iguais a essa coleção aqui, porque é uma coleção muito bonita essa editora aqui, Thomas Nelson. E o livro que realmente me interessava de toda essa coleção é esse aqui, segundo aqui, ó, The Four Loves, os 4 amores, tá? Ou os 4 tipos de amor. E no final eu acabei trazendo a coleção inteira, então devagar eu vou ler, tá? Porque o C.S. Lewis escreve muito bem, a maneira como ele expõe a visão dele dessa religião que ele acreditava, né, anglicana, é muitíssimo interessante, tá? Então tá aqui uma super dica do Lucas, e que eu tenho certeza que ele vai morrer de inveja na hora que ele ver essa coleção aqui. Mas vejam, apesar de eu achar importante, esse não é o foco das minhas leituras. Eu gosto de outros tipos de leitura. Por exemplo, os livros de literatura que têm religião, né? Que tem a religião ou como pano de fundo, ou como alguma coisa que é discutida, ou seja, livros que tenham religião. Eu vou dar um exemplo aqui de 2. Um é o Sob o Sol de Satã, do Georges Bernanos. Eu falei sobre esse livro aqui, aliás, eu falei mal desse livro aqui, tá? Eu até vou deixar o link do vídeo, mas em algum momento eu vou reler esse livro e vou falar melhor sobre ele, porque eu aprendi outras coisas depois que eu li esse livro aqui e que eu acho que eu deixei passar na minha primeira leitura, tá? Aprendi outras coisas depois que eu li esse livro. Isso é o tipo de literatura de ficção que tem religião de alguma maneira aqui dentro e que eu gosto de ler. E aí tem um outro livro sobre o qual eu nunca falei aqui no canal. Eu nem sei porquê, gente, mas eu vou jogar aí na conta de não ter traduzido, tá? Pelo menos não tinha na época que eu li, que é The Chosen, do Chaim Potok. Se vocês repararem bem nessa capa aqui, que eu nem sei ainda se o livro novo ou as novas edições usam essa capa, mas vocês vão ver aqui que ele fala sobre, ou o contexto dele é o judaísmo, tá? E é um livro, assim, lindo, muito bem escrito. Ele é sobre 2 jovens, 2 adolescentes, um deles é o escolhido, e aí lendo o livro a gente entende o que significa isso. Ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial, então assim, é um contexto em que esses jovens e as famílias deles vão descobrindo o que está sendo feito na Europa pelos alemães. A gente vai aprender aqui o que é um judeu ortodoxo. Eles vivem em Nova York, tá? Os meninos são norte-americanos já. A gente vai aprender então o que são os ortodoxos, o que são os judeus
religiosos, mas não ortodoxos, e quem são os judeus não praticantes, os sionistas. A gente vai aprender várias coisas sobre os judeus. Então, assim, esse é um livro, além de muito bem escrito, tem uma história muito bonita, a gente aprende muito, né? E para mim, né, uma religião que eu conheço muito pouco, tá? Então, esses são livros de ficção que tem como pano de fundo a religião. Esse tipo de coisa eu gosto muito, muito, muito mesmo, tá? Eu tenho outros livros aqui que eu poderia dar de exemplo, lidos e não lidos, mas eu resolvi escolher esses dois que eu acho que exemplificam bem, tanto que são duas religiões diferentes, né? Esse aqui é a religião cristã, esse aqui é a religião judaica, tá? Mas eu também gosto de ler livros de não ficção, que tenham o tema religião, de alguma maneira sendo abordado. Então eu vou mostrar dois aqui, que eu acho que são bem interessantes e ilustram um pouco do que eu quero dizer. Esse aqui é o Dominion, eu li há pouco tempo, é do Tom Holland. Se vocês quiserem saber mais sobre esse livro aqui, eu vou deixar o vídeo da Debbie, quando ela fala sobre esse livro aqui, né, do Olabokos. Ela faz um estudo bem profundo desse livro. Olha, eu li, marquei muita coisa, tem muita coisa interessantíssima nesse livro aqui. O que ele faz? Esse autor, o Tom Holland, é o historiador. Então ele vai olhar a religião do ponto de vista histórico, tá? Esse é um dos pontos de vista que eu mais gosto, o ponto de vista histórico. Então ele vai mostrar pra gente aqui como a Revolução Cristã reformulou o mundo, tá? É isso que ele faz. Ele pega desde antes do cristianismo, mostra como era, mostrou o advento do cristianismo e dali para frente ele vai mostrando tudo que aconteceu, tudo que veio depois, tá? Então a tese dele mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não goste do cristianismo, mesmo que você ache que você vive num mundo alienado, de alguma maneira o cristianismo afetou você, tá? Essa é a tese dele. Então eu gosto muito desse tipo de livro. Gostei muito desse livro aqui, ainda que não seja um livro fácil de ler, tá? Por outro lado, eu também gosto muito de ler sobre o Islã. E eu comecei a ler sobre o Islã quando eu tive que conhecer a fé Bahá'í, que a fé Bahá'í nasceu dentro do Islã xiita no Irã. Então eu tive que conhecer um pouquinho do Islã para poder entender o que foi que aconteceu ali. Então esse livro, por exemplo, que é O Legado do Islã, é um livro bem antigo até, mas ele é muito interessante, porque o que ele faz? Ele pega uma compilação, tá, de vários estudiosos, de várias áreas de estudo, tá, sempre falando sobre o Islã e a influência ou o legado do Islã para o resto do mundo. Veja, é mais ou menos, né, a mesma coisa. Eles fazem mais ou menos a mesma coisa, pegando religiões completamente diferentes, tá? Só que esse aqui é um único historiador e aqui a gente vai ter vários estudiosos. Então a gente vai ter pessoas que vão olhar do ponto de vista histórico, vão olhar do ponto de vista político, vão olhar do ponto de vista filosófico, né? Vão olhar do ponto de vista sociológico, tá bom? Então são vários estudos aqui dentro. É um calhamacinho, um livro bem denso, inclusive, tem 500 páginas, denso no sentido de muita informação, tá? Então eu gosto muito, 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 muito. Vocês já me viram falando de vários livros aqui que eu leio sobre o Islã, porque é um assunto que eu gosto muito. Mas também gosto de assuntos genéricos. Vamos lá. Por exemplo, o nascimento do purgatório. Quer dizer, é um tema cristão, o purgatório, estudado e desenvolvido por um historiador francês, tá? Então, esse é o outro tipo de livro que eu gosto de ler. Esse livro aqui eu já mostrei um tempo para vocês, foi quando eu fui para o México. Muitos anos atrás, eu trouxe esse livro sobre idolatria. E ele vai estudar religiões ameríndias, tá? Falando sobre a idolatria e a influência da religião ocidental, né, da religião cristã, nessas religiões, tá? E olha só, olha o ponto de vista de dois estudiosos, a Carmen Bernard
Eu não conheço nenhum dos dois, tá, gente? Mas é a Carmen Bernard, que é uma antropóloga e etnóloga, tá? E o Gruzinski, Serge Gruzinski, que é um historiador francês. Então, eles fizeram um cruzamento, né, de áreas de estudo e fizeram essa análise sobre a idolatria nas religiões ameríndias antes e depois da chegada da religião cristã no continente. Tá? Então, isso é uma outra coisa muito interessante, muito mais específica do que esses outros que eu mostrei para vocês. Mas tá aqui, em algum momento eu vou ler, esse aqui eu ainda não li. Mas eu também gosto de outro tipo de leitura de não ficção sobre religião. Vejam só, esses dois autores aqui se propuseram a contar a história de Deus, tá? Esta aqui é a Karen Armstrong. A Karen Armstrong ela é uma ex-freira, não sei se ela ainda tá viva, tá, gente? Eu tenho minhas dúvidas aqui. Mas ela escreveu vários livros, tá? Sobre vários temas religiosos, inclusive sobre o Islã também. Ela tem um livro sobre o Maomé, ela tem um livro sobre Buda, tá? E tem esse aqui, a História de Deus, em que ela vai contar a história de Deus nessas três religiões, o judaísmo, o cristianismo e o Islã, tá? Bom, ela é uma escritora cristã, então ela tem uma abordagem, ainda que ela seja uma abordagem bastante isenta, claro que é um tipo de abordagem, porque é a visão que ela tem, os estudos que ela fez, foi direcionado de uma maneira. Sobre esse mesmo tema, há um outro livro, né, que é esse aqui do Reza Aslan, que não é cristão, ele é muçulmano, né? Ele é um scholar, ele mesmo se diz scholar, né? Ele dá aula em universidades sobre o tema da religião e ele escreveu vários livros e um deles é sobre a história de Deus. Então ele diz assim, eu não estou professando religião nenhuma, eu estou tentando discutir, pesquisar temas religiosos ou temas que têm um caráter religioso, tá? Como Deus, né? Não existe nada mais religioso que Deus, né? Então ele fez um livro aqui que pode ser que quando a gente leia, a gente tenha uma impressão diferente desse aqui, né? Escrito por uma cristã. Ou não, de repente a pesquisa que eles fizeram chegou à mesma conclusão, né? Mas eles talvez olhem os fatos sob pontos de vista diferentes. Eu gosto de fazer isso, né? Bom, e assim como a Karen Armstrong não escreveu só esse livro, o Aslan também não escreveu, viu, gente? Ele escreveu um livro sobre Jesus e o tempo em que ele viveu, né? Sendo ele um muçulmano. E ele diz assim, eu posso fazer isso porque eu estou fazendo isso sob o ponto de vista de um estudioso. Quer dizer, qualquer um pode fazer, mas o que ele está dizendo é que o ponto de vista dele é de um scholar, né? De um estudioso, tá? Assim como ele escreveu um livro da própria religião. Então ele foi lá nos primórdios ou antes da religião dele, né? Antes do advento do Islã, estudou os deuses daquela época e disse no God com letra minúscula, but God com letra maiúscula. E aí ele veio dizendo, olha, esse foi o advento, aconteceram essas coisas, vai contando a coisa historicamente, vai falar sobre os princípios da religião e vai chegar até os dias de hoje, tá? Então esses são estudos que os estudiosos da religião fazem e que eu gosto muito de ter contato. Eu gosto muito de ter contato também com temas mais genéricos, não necessariamente de uma religião específica ou de um assunto específico dentro da religião, de uma religião específica, né? Eu gosto de assuntos mais genéricos, como esse da idolatria, como esse do purgatório, ainda que o purgatório seja uma coisa cristã, mas aqui, nesse livro do Mircea Eliade, a gente vai ler sobre o sagrado e o profano em diversos momentos da história da humanidade e em diferentes religiões. É esse o estudo que ele vai fazer. E assim, não há como você estudar ciências da religião sem ler esse livro em algum momento. O Mircea Eliade é um clássico,
tá? Das ciências da religião. Principalmente quando se fala de sagrado e profano e essas duas coisas como dicotomia, tá bom? Então, esse é um livro importantíssimo para quem estuda religião da maneira como eu estudo, ou como eu leio, tá? Hoje eu nem estudo mais, gente, eu só leio, né? Estudar é outra coisa, né? E aí, olha só, eu tenho esse livro aqui da história dessa santa, a Santa Hildegarda, que seria uma biografia, né? Essa santa é uma mística e uma doutora da igreja, tá? Bom, eu não sou especialista em igreja católica, né? Mas então, assim, eu vou ler aqui e vou aprender um pouco mais sobre o que significa isso, ser uma doutora da igreja. Mas, como eu falei para vocês, eu comecei a estudar um tema que é a mística, por isso que eu preciso ler de novo Bernanos, aquele livro do Bernanos, né? Porque ali tem muita mística e na época eu não consegui detectar isso. E agora eu acho que eu já consigo pegar um pouco mais. E esta Santa Hildegarda aqui era uma mística da Igreja Católica, né? Então, o que significa isso? O que era uma mística, né? Quem foi ela? Né? O que significa ser uma doutora? Eu gosto de aprender, certo? E eu gosto de aprender não só com um livro específico, porque isso me abriu uma vontade de saber quem eram os místicos da igreja, né? E o que significava isso. Então eu consegui esse livro aqui sobre os místicos cristãos dessa escritora Ursula King. E aqui ela vai explicar o que são esses místicos, os místicos medievais, o que eles professavam, no que eles acreditavam, como eles viviam, e aí depois ela vai fazer uma análise, né, ou pelo menos vai nos apresentar alguns desses místicos, tá bom? Então, dentro daquela minha prática, né, de um livro chamar o outro, eu já falei isso para vocês várias vezes aqui, né, um livro acaba me trazendo outra leitura e que me traz outra leitura, nessa corrente eu acabei, né, me interessando por essas duas leituras, porque eu fui estudar um pouquinho sobre mística, eu faço parte de um grupo, que aliás agora não estou conseguindo participar, né, por vários motivos, mas é um grupo que estuda mística, e aí eu me interessei por esse tema, tá bom? E é isso, gente, é isso que eu tinha para falar, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo o suficiente para dar um like. Continuem mandando as suas sugestões e fazendo as suas perguntas e comentários, porque o canal existe para isso, interagir com vocês, e uma excelente semana.